Graça e paz, amém? Pode se assentar. Eu queria saber se em nosso meio, alguém que nos visita pela primeira vez, alguém faz aí um sinal, amém? Temos aqui, mais ali no fundo. Se você puder, eu queria que você se colocasse de pé, para que a igreja possa te dar um abraço. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que essa seja a primeira de muitas vezes aqui conosco. Sintam-se bem em nosso meio, em nome de Jesus, receba aí o nosso abraço, amém? Glória a Deus. Queridos, esse fim de semana, o pastor Ubiratã e a Tânia estão em viagem, né, estão com o casamento dos filhos, e aí foi um momento oportuno de juntar, reunir toda a família, né, eles que estão cada um sempre para um lado, por conta do ministério, né, por causa do serviço, e aí puderam se reunir esse fim de semana. Pastor Gerson está no Jardim Emília, pregando lá no mês da família, e nós estamos aqui dando continuidade, né, o tema desse mês é gratidão, e nós vamos falar um pouco nessa noite a respeito do agir de Deus, a gratidão pelo agir de Deus, e o texto que eu quero te convidar, mesmo assentados, a lermos, está lá no livro de Lucas, capítulo 24, do verso 44 até o 49. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, revista e corrigida, se a tua estiver um pouquinho diferente, não tem problema. Lucas 24, do 44 até o 49, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Repete comigo: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Feche seus olhos aí onde você está, mesmo assentados. Pai, nós te glorificamos pela porção da tua palavra que estaremos meditando nessa noite. Senhor, como nós temos sido trabalhados nesse mês, Senhor, de maio, gera em nós, Pai, um coração grato. Dá-nos o entendimento, Pai, da importância de sermos gratos a tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, o Senhor tem toda a liberdade, através do Teu Espírito Santo nessa noite. Então, Pai, semeia a boa palavra, para que ao sair daqui, possamos gerar frutos, Senhor, e levar o Teu Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Deus, isso é o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, gratos pelo agir de Deus. Como é difícil ter um coração grato. Essa é a grande verdade. No dia a dia, a gente se depara com muita ingratidão. E como é ruim uma pessoa ingrata. Seja na família, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, é muito ruim caminhar com pessoas ingratas. Por isso, eu acho tão importante esse tema, porque a partir de nós, é preciso ser gerado um coração grato, e como a gente vai ver aqui, não só da boca para fora, mas vivermos uma vida de gratidão. E esse texto, principalmente no verso 49, ele fala bastante a respeito desse cuidado de Deus, e quanto nós somos falhos em abrir mão daquilo que o próprio Deus deseja fazer. Por isso eu quero
que você esteja meditando um pouquinho nessa noite a respeito disso. Como que está o seu coração? Porque gratidão tem muito a ver com reconhecimento. Será que a gente tem reconhecido tudo que Deus faz, tudo que Deus é, todo o agir de Deus? Será que a gente tem parado, tirado o nosso tempo e propositalmente analisado o que Deus tem feito? Ou será que o nosso coração está sempre naquilo que está faltando? A gente tem, esse mau costume. A gente sempre olha para aquilo que a gente não tem. Pega uma criança, desde pequenininho. Você pode encher ela de um monte de presente, um monte de coisa. Mas se ela for na escola e ela ver uma criança que tem um brinquedo diferente do dela, o que vai acontecer? Ela vai vir falando que ela quer aquele brinquedo novo. Queridos, isso é inerente, é natural de nós, seres humanos. O problema é crescer e continuar ingrato. Não ter maturidade para entender o agir de Deus. E aí, a gente vive nesse tempo em que nós nos acostumamos a ser o centro de tudo. Na verdade, a gente quer que as pessoas nos reconheçam, que as pessoas nos valorizem. Tudo que a gente faz, primeira coisa que a gente faz hoje em dia é o quê? Postar. Não é verdade? Parece que se não postou na rede social, não aconteceu. Por que que isso acontece muitas vezes? Necessidade de reconhecimento. Parece que a gente precisa que as pessoas vejam. E isso é natural de nós seres humanos. E a sociedade foi se acostumando a isso. E hoje a gente tem visto, mesmo em meio às igrejas, as pessoas invertendo o evangelho. E as pessoas começam a desejar o reconhecimento. E agora o evangelho, ele precisa me atender. E não o inverso. Olha como que as coisas vão ficando viradas. E quando eu peco, ao invés de eu ser transformado, muitas pessoas estão desejando o quê? Transformar a Bíblia. Não, vamos mudar. Vamos fazer agora uma nova versão da Bíblia. Por quê? Porque a sociedade está acostumando a isso. Não é eu que preciso mudar. Não, vamos mudar a Bíblia então. Olha que loucura. Isso é qualquer coisa, menos o Evangelho. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque nós nunca fomos o centro de nada. Sempre que você olhar para a palavra, ela vai estar apontando para uma única pessoa, para um único nome. Quem que é? Jesus Cristo de Nazaré. É só Ele, é por Ele, para Ele, são todas as coisas. E a gente precisa aprender a andar na contramão, talvez, da sociedade, em que todo mundo quer ser atendido, todo mundo só se preocupa consigo mesmo, e as pessoas só querem ser atendidos, seus pedidos precisam ser atendidos, vir à igreja porque eu preciso que o meu problema seja resolvido. Está errado. Nós como cristãos, precisamos ser os primeiros a levar o verdadeiro evangelho, a viver o verdadeiro evangelho, amém? E isso é perigoso, porque faz com que a gente queira sempre ser valorizado, e há uma sensação, e talvez nós, mesmo conhecendo a palavra, passamos por isso, aquela sensação de que não somos valorizados. As pessoas nunca me entendem, as pessoas nunca me ouvem, as pessoas nunca se preocupam comigo. Isso é na verdade uma consequência de quando eu quero colocar a minha vida no centro de tudo. E aí a gente começa a entender por que a nossa geração, ela tem tido tanta dificuldade de ser uma geração grata. A gente falou isso na célula essa semana. A geração que nos antecedeu era uma geração muito mais simples, vivia com muito menos requinte, com muito menos tecnologia, com muito menos coisas no seu dia a dia, mas era uma geração mais grata a Deus. Eu lembro dos meus avós, aquela simplicidade, que inveja daquela simplicidade, mas sempre gratos a Deus, sempre ali, naquela
o mínimo que Deus dava, gerava um coração grato, gerava uma vida fiel ao Senhor. Agora, parece que a gente tem tanta coisa, né? As nossas igrejas estão agora com telões de LED, com projeção e com ar-condicionado, e quando falta qualquer coisinha, a gente já reclama. Qualquer coisinha que dá errado, a gente já reclama. E isso tem gerado uma geração muito fragilizada, quando tinha que ser o inverso. Queridos, quando a gente olha para a palavra, é inegável que a gente tem caminhado para o que o Apocalipse aponta. A gente tem caminhado para o final dos tempos, e a igreja precisa estar muito mais preparada. Só que na verdade, talvez a gente tenha vivido uma igreja mais despreparada, e esse é o risco que nós corremos, quando não somos gratos, quando não olhamos para o que Deus faz, e a gente só fica olhando para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, como aquela criança no jardim de infância, que pode ter tudo, mas se ela vê um brinquedinho do colega, ela já fica reclamando para os pais. Será que como cristãos nós temos sido assim? Sempre olhando para nós como sendo o centro de todas as coisas? E aí eu quero voltar para que a gente possa meditar nesse texto que nós lemos, de Lucas capítulo 24, para que os nossos olhos sejam treinados, para que o nosso coração esteja atento àquilo que o Senhor está fazendo, amém? A igreja precisa estar preparada. A gente tem visto o levante do diabo, através das redes sociais, através de uma inversão de valores, através da destruição da família, através da destruição de princípios. O diabo está se levantando e nós, como igreja, precisamos estar preparados, amém? Só que para isso, eu preciso reconhecer aquilo que Deus tem feito. Eu preciso estar atento, porque Deus tem agido ao longo de toda a história da humanidade. O problema é quando nós rejeitamos o agir de Deus. E a gente olha para a Bíblia, às vezes a gente fala, cara, eu não acredito, como que esse povo fez isso? Só que a gente repete os mesmos erros, de uma forma diferente. Olha só no Antigo Testamento, quando a gente olha para o Antigo Testamento, ali na pessoa da Trindade, quem que a gente vê agindo? No Antigo Testamento, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem que era? Deus Pai. Sempre, na maioria das vezes, a gente vai ver Deus Pai agindo no Antigo Testamento. Eram momentos pontuais que Deus vinha e falava com o povo, através de profetas, sacerdotes, reis. Os estudiosos chamam de teofania, é a junção de duas palavras, theos, que significa Deus, e phanais, que significa a manifestação. Então no Antigo Testamento a gente tinha a teofania, que era quando Deus descia e falava com o povo. E aí eu quero que você, se você puder abrir, se não só acompanhe aqui, 1 Samuel, a gente tem um exemplo disso, 1 Samuel 8, versículos 5 ao 7, a gente vê que Deus havia falado com o povo, só que o povo rejeita o agir de Deus. 1 Samuel capítulo 8, do 5 ao 7, diz assim: E disseram-lhe, eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então aqui a gente tem um exemplo da teofania, onde Deus havia falado, mas o povo rejeita o agir de Deus. Isso desde lá do Antigo Testamento. Quantas vezes Deus levantou profetas no Antigo Testamento, e a Bíblia diz que esses profetas foram o quê? Rejeitados.
Por quê? Porque o povo começa a olhar para si mesmo, assim como nós temos feito. O povo, ao invés de olhar para a palavra de Deus, para a direção de Deus, para o que Deus queria fazer, o povo rejeita aquela direção. Só que todas as vezes que nós rejeitamos a direção de Deus, nós sofremos as consequências. E aí a gente continua. Quando nós vamos agora para o Novo Testamento, a gente olha ali Jesus caminhando, porque o povo no Antigo Testamento ele se afasta tanto de Deus. Há uma separação tão grande entre o povo e a palavra de Deus, que para consertar tudo isso, Deus fala, olha, eu preciso enviar meu filho agora em carne e osso, porque talvez dessa forma eles vão crer. E aí então Jesus ele é enviado, para que o povo fosse de novo religare. Por isso que nós falamos religião. Religião vem de religare. Aquilo que foi quebrado precisava ser religado. Esse foi o ministério de Jesus. O ministério de reconciliação entre nós e Deus. Só que a palavra diz que Jesus veio, ele treina 12. Mas a Bíblia diz que ele tinha outros 70 discípulos. Haviam os amigos de Jesus. Haviam as mulheres que caminhavam com Jesus. Muitas vezes Jesus estava caminhando, tinha uma multidão com ele. Só que mesmo assim, no Novo Testamento, o que acontece? Jesus ele é novamente rejeitado. O Pai havia sido rejeitado no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, se você abrir lá em João, capítulo 1, versos 9 ao 11. Agora a gente vê o Filho sendo rejeitado. João 1, do 9 ao 11, diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Queridos, olha o erro histórico sendo repetido. No Antigo Testamento, os profetas foram rejeitados. O povo, Samuel, ele ora a Deus e Deus fala, não Samuel, não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Como povo de Deus, desde o Antigo Testamento, já estávamos sendo ingratos, rejeitando a Deus. E aí para consertar tudo, vem Jesus Cristo agora em carne e osso. Ele deixa a glória dele, deixa o trono de glória, e ele vem, ele se humilha, fazendo-se homem como eu e você. Ele se faz maldito por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. E o que nós acabamos de ler? Jesus também foi rejeitado, pela ingratidão do povo. Só que Jesus, ele volta ao trono, e ele fala agora, eu envio o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o momento histórico que nós, igreja, vivemos? Agora, quem se relaciona com a igreja é o Espírito Santo, amém? E aí eu tenho que te perguntar, será que nós estamos vivendo como igreja, alinhados com o Espírito Santo? Ou será que a gente tem rejeitado o Espírito Santo? Será que a gente continua repetindo o mesmo erro de sermos ingratos? E aí eu quero te convidar a meditarmos nesse texto de Lucas 24, principalmente aqui no versículo 49, que diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Essa promessa é o Espírito Santo. E aí o texto continua, ficai pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, se eu e você não caminharmos na direção do Espírito Santo agora, como a igreja enviada, a gente está cometendo o mesmo erro histórico do Antigo Testamento, onde os profetas foram rejeitados, o mesmo erro histórico quando Jesus foi rejeitado, simplesmente por rejeitar o agir do Espírito Santo. A grande confusão que nós fazemos é confundir o agir do Espírito com a manifestação do Espírito. São coisas totalmente diferentes. E às vezes a gente fala, não, nós somos uma igreja tradicional, e eu gosto assim. Não, eu sou uma igreja pentecostal, e eu gosto assado. Gente, isso são formas de manifestar do Espírito Santo. Eu e você não somos donos da igreja, amém?
A igreja tem um só dono, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono, ele é a cabeça da igreja. Agora, a forma de cultuar, cada um vai ter seu jeito. O Israel vai ter um jeito de cultuar, o João vai ter um jeito, o Felipe vai ter um jeito, a Flávia vai ter um jeito, eu vou ter um jeito. Cada um de nós vamos ter formas de cultuar a Deus. Só que não são as formas que precisam definir a nossa caminhada, mas sim o agir do Espírito Santo, e isso é muito diferente. Para a gente entender, manifestação do Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, aqui nós estamos falando da forma de manifestação, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Gente, isso é só manifestação do Espírito Santo. Por isso nós como igreja precisamos ter cuidado de falar, não, eu gosto do culto assim, eu gosto do louvor daquele jeito. Queridos, o culto não é para a gente gostar. O culto, nós prestamos culto a Deus. Não é para a gente ser atendido. Está tudo errado. Olha para quem está do teu lado aí e fala, está tudo errado. A igreja não é para nós sermos satisfeitos, porque nós não somos o centro de nada, amém? Vir à igreja é para cultuar em unidade, para glorificar o que Deus fez por nós. Agora, a forma de culto, às vezes a gente vê, eu vou no culto tal dia porque é o fulano que prega. Como se a gente pudesse escolher como é a igreja que eu gosto. Está tudo errado. Como que esse tipo de igreja vai estar preparada para a perseguição dos últimos dias? Não vai ter como. Ou a gente entende a verdade do Evangelho, a essência do nosso chamado, ou a gente não vai resistir quando de fato vier a perseguição. Às vezes eu vejo gente falando, nossa, a gente é perseguido. Gente, nem começou. Nem começou. Porque alguém falou alguma coisa na rede social. Gente, os discípulos, olha o que eles passaram lá no primeiro século. O que a gente está passando é fichinha. E a gente ainda quer escolher o tipo de culto. Está tudo errado, isso é manifestação, é a forma como o Espírito se manifesta. E muitas vezes a gente deixa que o Espírito Santo haja, porque a gente fica escolhendo forma de culto. Agora, quando eu falo do agir do Espírito, aí a gente precisa ir para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. A Bíblia diz, não extinguais o Espírito, não extingais o Espírito. E aqui o Espírito está como? Com letra maiúscula, nome próprio. Esse não é o meu espírito, o seu espírito, esse é o Espírito Santo de Deus. Não extingua o Espírito do meio da igreja, não viva longe do Espírito Santo. Como igreja enviada agora, a gente precisa lembrar do erro histórico do Antigo Testamento, do erro histórico do Novo Testamento, para que a gente não cometa o mesmo erro. Eu e você como igreja, precisamos da direção do Espírito Santo, amém? Agora, a forma como ele vai se manifestar, aí pertence a ele. Aí são várias formas, aí independente, é indiferente. Agora, nós precisamos estar alinhados com esse agir de Deus. E aí eu quero voltar agora para Lucas 24, a gente vai abrir outros textos, mas fica tranquilo que a gente vai projetar aqui. Porque Lucas capítulo 24, no verso 49, a gente vai ver o cuidado de Jesus, porque ali era um momento histórico. A partir de então, a gente tinha uma grande divisão do Antigo Testamento, que se encerra quando Jesus vem ao mundo. Só que agora Jesus volta para o trono, e a Bíblia diz que Ele está assentado à direita de Deus Pai, e agora há um novo período, que é o período que nós vivemos, e é nessa transição que a gente tem Lucas 24, 49, e ali a gente entende alguns pontos, que era o que eu quero compartilhar com você nessa noite. E o texto, aqui do versículo 49, o primeiro ponto,
que eu quero destacar é quando Jesus orienta: ficai em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Ali a igreja, na verdade, estava sendo enviada aos 4 cantos, até os confins da terra. Agora nós somos desafiados a ir sem a presença física de Jesus. Só que antes disso, Jesus olha e fala: fica em Jerusalém, até que venha o Espírito. Não faça nada sem o Espírito. Era quase que Jesus estivesse falando isso para mim e para você. Igreja, para de ir fazendo um monte de coisa sem estar com o Espírito Santo. Isso revela o cuidado de Deus. Você quer ser cuidado por Deus? Amém? Então chama o Espírito Santo para dentro da sua casa. Chama o Espírito Santo para dentro da sua vida. Não faça mais nada. O próprio Jesus falou: olha, vocês vão ser enviados, mas espera um pouco. Não faça nada até que o Espírito Santo esteja com você. Será que na prática nós temos vivido isso? Será que no dia a dia a gente tem ouvido o Espírito Santo? Essa semana na célula uma pessoa falou: eu quero ouvir Deus falar. Gente, isso é a coisa que mais agrada o coração de Deus, quando nós entendemos a dimensão disso. Quando nós falamos: Deus, eu não quero ficar fazendo curso, eu não quero ficar fazendo um monte de coisa, entrar numa onda de ativismo gospel, mas sem ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos entender. Jesus já tinha falado: fica em Jerusalém, ou seja, espera o Espírito Santo estar com você. Caminhe debaixo da direção do Espírito Santo. Só haja debaixo desse cuidado do Espírito Santo. Quando nós entendermos isso, nós não vamos cometer erros, como a gente viu o povo de Deus cometendo no passado, de que Deus havia estabelecido juízes ao povo, mas o povo olhou para os vizinhos e falou: não, a gente quer um rei. Quando na verdade Deus seria o único rei de Israel. Era isso que a Bíblia estava falando. Mas não, o povo ali empolgado, olhando para fora, querendo imitar pessoas. Para de querer imitar pessoas, amém? Para de querer viver como pessoas que não servem a Deus. Você não foi chamado. Na verdade é o inverso. O mundo foi chamado para ser influenciado por mim e por você. Só que o mundo só vai ser influenciado quando nós tivermos a presença do Espírito Santo, amém? Não adianta a gente querer fazer um monte de coisa. Não adianta nem que haja boa vontade, tentar pela nossa própria força, pela nossa própria experiência. Nós vamos falhar. Nós, como seres humanos, nós somos falhos. Por isso, essa orientação tão importante de Jesus: não faça nada sem a presença do Espírito Santo. Fica em Jerusalém, fica junto, porque quando o Espírito vier, aí ele vai te direcionar. E aí eu e você precisamos entender e reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo, amém? Repete comigo: eu dependo do agir do Espírito Santo. Gente, como igreja nós precisamos entender isso, é tão simples. Mas a gente vai vivendo, a gente vai fazendo um monte de coisa. Quando a gente vê, a vida está toda lascada. A gente está tudo arrebentado. Por quê? Porque a gente sai fazendo um monte de coisa sem a presença do Espírito Santo. Reconheça que você precisa do Espírito Santo, amém? Reconheça que você depende como igreja, porque senão nós vamos ser ingratos. Um Jesus que falou: olha, eu vou enviar. A gente fala: não, Senhor, não dá tempo, deixa eu ir resolvendo tudo. Isso é ingratidão. Isso é falar para Deus: não, Deus, eu não preciso. Isso é ser teimoso. Isso é achar que nós somos autossuficientes. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a meditar. Eu quero te convidar a pensar um pouco mais. Será que como igreja, eu e você, não estou falando de denominação, e a gente comete muito esse erro, atribuir falhas a denominações. A igreja tal, isso são placas. No céu não vai ter placa, no céu vai ter o meu nome e o seu nome, amém? No livro da vida, é isso que a Bíblia fala, vai estar escrito no livro, o meu e o seu nome. E aí será que vai estar escrito lá, que nós caminhamos com o Espírito? Ou
Nós fomos filhos ingratos, falando, não, isso aí é coisa para pentecostal. Isso aí é coisa para tal igreja. Não, isso aí não é para mim não. E aí eu rejeito agir. Queridos, não rejeita o cuidado de Deus, ok? Deixa Deus te proteger. Deixa Deus, é um anseio do coração dele. Porque senão Jesus Cristo não tinha falado isso. Jesus Cristo tinha falado, pode ir aí de qualquer jeito. Lá na frente a gente resolve. Não, ele foi cuidadoso. Ele falou, olha, fica aí junto, fica todo mundo. Vocês só vão a hora que tiver. Sabe por quê? Porque quando o Espírito tiver, aí é o Espírito que vai fazer. Abre sua Bíblia lá em Mateus 10. Versículo 19 e 20. Diz assim, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Espírito com letra maiúscula de novo. Aqui a gente confirma esse cuidado. Fica tranquilo, igreja. Quando vocês forem, é o Espírito que vai agir. Nós só somos portadores da presença dEle. Por isso, nós como igreja não podemos sair fazendo coisas sem ter a direção de Deus. Amém? Hoje, a partir de hoje, volte a consultar o Espírito Santo. Volte a reconhecer, falando, Deus, eu conheço sua Bíblia. Deus, eu frequento a classe desde a Cordeirinho de Jesus, desde lá de não sei que idade, desde Fátima do Sul, meus pais já eram lá da igreja metodista, minha avó era crente, meu pai era pastor. Não importa, o que nós precisamos é voltar a ouvir o Espírito Santo, voltar a deixar Deus cuidar de nós, a reconhecer que nós precisamos dEle, porque essa sim vai ser a igreja preparada, essa sim vai ser a igreja que quando vierem as lutas, aí eu não vou ter ansiedade, aí eu não vou ter preocupação, porque o Espírito estará comigo. E aí a palavra diz, a gente acabou de ler aqui em Mateus 10, que é só eu abrir a boca, o Espírito vai falar, Ele vai agir. Nós precisamos voltar a ser apenas portadores das boas novas. Isso é evangelho. Aqueles que levam boas notícias, mas não porque eu tenho um histórico de crente, não porque eu nasci na igreja, não porque eu já sou líder de célula, não, mas é porque o Espírito habita em mim. É isso que Ele deseja, cuidar de você. Você sabia disso? O Espírito Santo está neste lugar, porque Ele quer cuidar da sua vida. O meu fardo é leve, o Senhor diz. O meu fardo é leve, mas o que a gente tem visto? Crente cansado, crente arrebentado, crente que está tudo esfolado. Por quê? Porque quer carregar o peso sozinho. O Espírito Santo está falando, calma, você saiu de Jerusalém antes do tempo, você saiu fazendo um monte de coisa, hoje é tempo de reconhecermos que nós precisamos dEle, amém? A gente não pode cometer de novo esse erro histórico. Seguindo aqui no texto, a sequência, quando Jesus fala para ficar em Jerusalém, a sequência diz, até que do alto sejais revestidos. Queridos, a igreja precisa ser revestida de algo, não é de um bom ar-condicionado, não é de uma boa mídia, que vai projetar em tempo real, com a melhor qualidade. Desculpa, Israel, mas não é isso que a igreja precisa. Se tiver, é bom. A igreja não precisa do melhor louvor, a bateria com captação de som ali, telão, projeção. Se tiver, isso é muito bom. Mas de verdade, a igreja não precisa de nada disso. A igreja precisa ser revestida do alto, amém? É isso que a igreja precisa, porque senão como igreja, a gente vai ser igual ao mundo, que sai resolvendo coisas, pela força do nosso braço, pela força do nosso conhecimento, e isso tem cansado a igreja, e isso tem frustrado a igreja,
Quantas pessoas estão abandonando o Evangelho? Há uma estatística, eu creio que ela já está desatualizada, mas pelo menos é a última estatística que se tem, que o mesmo número de cristão que há dentro das igrejas, tem fora da igreja. Olha que loucura isso, gente. Quem aqui já fez serviço de rua com moradores de rua? Ergue a mão aí. Amém. Vocês vão saber o que eu estou falando. Quando você vai ali fora e começa a conversar com moradores de rua, grande parte deles, não é verdade, Ayrton, conhece a palavra de Deus. Muitos vão falar, eu já fui obreiro. Muitos vão falar, minha avó me levava na igreja quando eu era pequeno. Meu pai era pastor. Eu frequentei. Muitos. E hoje estão na rua, sendo fantoche do diabo. Muitas pessoas estão fora da igreja, sabe por quê? Porque por muito tempo a igreja voltou a cometer o erro histórico de rejeitar Deus, como rejeitou no Antigo Testamento, como rejeitou no Novo, e como nós muitas vezes temos rejeitado o Espírito Santo. A igreja não pode ser humana, não pode ser carnal, a igreja não pode lidar com armas humanas. A igreja não pode querer vencer o mundo com armas terrenas. A palavra diz, vocês vão ser revestidos do alto. Porque é o dono da igreja, aquele que está sentado à direita de Deus Pai. Ele fala, olha, para que vocês vençam o mundo, tem que vir algo do alto sobre vocês. E agora quando vocês tiverem essa mensagem que vem do alto, agora sim, vocês vão vencer o mundo. E isso precisa ser corrigido. A gente não pode ser ingrato o suficiente para falar, não preciso disso. Porque eu estudo a Bíblia. Eu tenho Bíblia no meu celular. Eu tenho vários aplicativos, como que é? Tenho o Glorify. O Glorify já dá lá a mensagem pronta. Eu só reposto no Insta. Não preciso. Não. A igreja precisa de algo a mais. E isso vem de uma busca pelo Espírito Santo. Quantas vezes não precisa erguer a mão para não passar vergonha, mas você ficou postando coisa em rede social, mas não teve tempo com Deus antes? Quantas vezes nós fazemos isso? Queremos fazer um monte de coisa, mas não buscamos antes. Como que essa igreja que rejeita o próprio Deus vai estar preparada para os dias de dificuldade? É tempo de consertarmos isso, amém? Romanos, capítulo 8, verso 11, tem algo que é fantástico. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Pelo que seu Espírito que habita onde? Em mim e em você. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Essa afirmação, ela tem um peso muito importante. Sabe por quê? Como que era a manifestação de Deus no Antigo Testamento, que nós lemos, que nós vimos? Era uma teofania, era esporádico, era pontual. Lá no Antigo Testamento tinha a época que Deus falava. O Santo dos Santos era acessado uma vez ao ano, pelo sumo sacerdote. De vez em quando Deus falava. Quando Jesus veio, algumas pessoas conseguiram, era uma luta para tocar na veste dele, lembra? O esforço que aquela mulher fez para tocar na veste. Agora olha o que Romanos 8, verso 11 fala. Nós somos, na linha temporal, o povo mais privilegiado que já existiu, sabe por quê? Porque agora o próprio Deus, através do Espírito, habita dentro de nós. Rejeitar o Espírito Santo é muito perigoso. Achar que a gente pode resolver coisas sem a presença do Espírito Santo é muito perigoso. Por isso que há tantas pessoas querendo abandonar as igrejas, querendo abandonar ministérios, falando que estão cansadas, falando que estão desanimadas. Por quê? Porque estamos fazendo coisas sem a presença do Espírito Santo. Você deseja restaurar isso essa noite? Amém? Traz o Espírito Santo para dentro da sua vida.
Traz o Espírito Santo para dentro da sua casa. Conversa com Ele. Fala: Espírito Santo, eu caminhei tanto tempo sozinho, mas hoje isso vai mudar. Amém? A gente precisa parar de perder tempo. Onde há o Espírito, ali há liberdade. Tem muitos textos, não vai dar para a gente ler todos. Mas nós somos livres pelo Espírito Santo. Agora a gente não está mais aprisionado pelas coisas dessa terra. Vamos ler, esse aqui é muito importante. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, Espírito de novo com letra maiúscula. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Queridos, eu e você, nós somos livres. A gente não está aprisionado por padrões deste mundo. Esse mundo, ele tem já uma sequência pronta. Só que essa sequência desse mundo está aprisionando. E as pessoas estão ficando doentes. Por quê? Eu cresço. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um monte de curso, depois eu tenho que ser um profissional de sucesso, eu preciso formar minha família e eu preciso ganhar muito dinheiro. E se eu não estiver cumprindo essa sequência para o mundo, eu vou ser um fracassado. Por isso que a sociedade hoje está tão doente emocionalmente. Burnout, que é o esgotamento emocional. Quantas pessoas estão falando disso hoje? Por quê? Porque eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter sucesso, porque senão eu vou falhar na minha vida. O Japão, um dos países do mundo com o maior índice de suicídio. Eu conversei com uma pessoa que morou lá. Ele falou que muitos suicídios são porque as pessoas não conseguiram romper essa linha do tempo da sociedade. E aí as pessoas, em algum momento, falharam. A vergonha é tão grande que eles preferem cometer suicídio, porque estão nessa prisão. Ou você tem sucesso, ou você é um fracassado, e aí para o mundo isso não serve. Só que o texto que nós lemos fala que no Espírito, com letra maiúscula, nós somos livres de tudo isso, amém? Nós somos livres, porque é do alto que eu sou revestido, e esse mundo vai passar, e eu não dependo do sucesso desse mundo, eu não dependo da aprovação desse mundo, eu não dependo do reconhecimento desse mundo. Por quê? Porque o que eu precisava, Jesus já fez naquela cruz ali, e por isso que ela está vazia. E esse é o nosso sucesso. Nós já somos salvos pela graça, amém? E a igreja precisa entender isso. Vocês vão ser revestidos do alto. Há algo muito maior do que um sucesso passageiro, do que um sucesso terreno. E se você fracassar, ou se tudo der errado, eu tenho uma boa notícia: não tem problema nenhum, amém? Olha que coisa boa, porque quando a gente morrer, isso vai ser indiferente. A única coisa que vai fazer diferença é se o meu nome, se o seu nome vai estar escrito no livro da vida. É só isso que importa. Por isso, essa urgência de retomarmos o verdadeiro evangelho. E para a gente finalizar a sequência do texto, fala assim: até que do alto, lá em Lucas 24, 49. Vamos ler o versículo inteiro. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Aqui está falando do cuidado de Deus. Falando, olha, não faça nada, espera o Espírito Santo, porque Ele vai te conduzir. Até que do alto sejais revestidos. Ou seja, a igreja não precisa ser moldada, não deve ser moldada por padrões humanos. O que os homens pensam, o que os homens definem como padrão, isso não serve para a gente, amém? E aí conclui, falando, até que sejais revestidos de poder. Repete comigo, até que do alto sejais revestidos de poder. Há poder sobre a sua vida, amém? Quando Jesus fala isso, Ele fala, porque é muito difícil também ser crente, vocês concordam comigo? Até então, Deus vinha e falava, e aí o povo que ia escolher. Quando o povo obedecia, olha os reis, por exemplo. Os reis que eram fiéis, o reino prosperava. O rei que não era fiel, o reino pagava o preço. Mas até então, Deus falava. Depois Ele envia Jesus.
E ali Jesus agora vem reconciliar, né? Vem exercer o que a Bíblia chama de ministério da reconciliação. Só que depois de Jesus, o que acontece? Lá em João 17, não precisa abrir, mas agora Jesus fala, eu vos envio, como ovelhas em meio a lobos. Gente, a nossa tarefa também não é tão fácil, né? A gente tem essa justificativazinha. Agora nós somos enviados, só que nós não somos enviados de qualquer forma. Isso é o que importa a gente entender. Quando nós olhamos aqui para Lucas 24, a Bíblia fala que nós vamos ser enviados, revestidos de quê? De poder. Esse poder agora é para quê? Para que a gente consiga, para que nós como igreja, a gente possa conseguir nos mantermos fiéis até a volta de Cristo. É para isso que há poder sobre a igreja. Há poder. Deus deseja derramar poder sobre a sua vida. Amém? O Espírito Santo está neste lugar. Você vai rejeitar Ele? Não precisa responder. Mas o Espírito Santo está neste lugar, falando, eu quero te dar poder. E esse poder, quando a gente olha para a palavra, esse poder ali que fala na Bíblia, é o poder dunamis, é o poder dinamite, é o poder que abala as estruturas. Eu quero ler esse último versículo, livro de Atos, capítulo 4, verso 31, para a gente entender esse poder que há sobre a igreja. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Aqui, moveu-se o lugar em que estavam. Quando o Espírito vem, as estruturas são abaladas. Deus deseja abalar as estruturas. A luta, você está enfrentando luta e dificuldade? Sozinho a gente não vai conseguir. Sozinho nós vamos desgastar. Sozinho nós vamos nos frustrar. Sozinho o que dá vontade é de desistir, não é verdade? Eu sei que não é só nós que estamos passando isso. Eu sei que tem mais gente enfrentando dificuldade. Só que o Senhor, Ele fala, eu quero te dar algo para você enfrentar os dias de dificuldade. Eu quero te dar algo para quando as lutas vierem. E esse algo se chama poder do Espírito Santo. Amém? Um poder que vai abalar a luta. Um poder que vai abalar os gigantes. Um poder que vai abalar tudo aquilo que estiver ali te aprisionando. Muitas vezes nós não vamos ver esse agir. Muitas vezes nós não vamos entender o que Deus está falando. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Às vezes, e o Senhor colocou no meu coração muito forte essa questão. Muitos cristãos estão desanimando porque não estão vendo o agir de Deus. Queridos, agora eu te pergunto, desde quando a gente precisa ver? Desde quando a gente precisa entender? A gente quer, não é verdade? A gente quer ver. Deus, mostra para mim. Um monte de gente faz essa oração. Deus, eu quero entender o que está acontecendo. Só que não precisa abrir. Mas lá em João 20, 29 diz, bem-aventurados os que não viram e creram. O que eu e você precisamos é crer nesse poder. Amém? Crer que o Espírito Santo deseja derramar poder sobre a sua vida. Até quando a gente vai rejeitar isso? Até quando a gente vai continuar repetindo o erro lá do Antigo Testamento, em que rejeitaram os profetas? Até quando nós vamos repetir o erro do Novo Testamento, em que Jesus foi rejeitado? Às vezes a gente fala, como que essas pessoas rejeitaram Jesus? Se a gente rejeitar o Espírito Santo, a gente está cometendo o mesmo erro. Só que um foi com o Pai, outro foi com o Filho, e agora com o Espírito. Há poder sobre a igreja. Eu queria ter um tempo de oração com você. Se você deseja ter um coração grato, isso é mais que palavras, ok?